Bom dia, Conde! Bom dia, internautas! Bom dia, nossos queridos e queridas da TVT, a TV dos Trabalhadores! Bom dia, nossa esquerda! Bom dia, que estamos... Olha, mais um dia que a gente acordou sem a grande cena, mas está quase lá, está cada vez mais perto, todo mundo acordando 10 para 6 para ver ao vivo a prisão de Bolsonaro. Todo mundo acordando, mas nós vamos ainda, vai chegar a hora. Vai Tá chegar. chegando a hora. Tá chegando a hora. Tardelli, eu falei pro Tardelli falar direito comigo, porque hoje a gente vai divulgar o podcast aqui do Roberto Tardelli, que chama Fala Direito Comigo. Achei lindo o nome, ô Tardelli. Que legal, cara. Fala Direito Comigo. É o podcast que eu divido com um grande amigo, Souto Verso. Estamos começando, estamos lá no Spotify, esperando vocês. Meia horinha, vamos descomplicar o direito e vamos fundir as cabecinhas já refundidas por essa mídia todinha hereditária horrorosa. Né? Ó, Tardelli, eu pedi para você não me mata de rir hoje, viu? Você tá muito engraçadinho, viu, cara? Eu estava pensando, você disse agora do Boulos falando do Ricardo Nunes, do silêncio do Ricardo Nunes. Eu acho que o Ricardo Nunes está em silêncio porque ninguém foi atrás dele, porque ninguém conhece o Ricardo Nunes. Eles estão procurando o Ricardo Nunes na prefeitura, assim, sabe? Ele pede café, não levam. O Tardelli, ele consegue se manter desconhecido, mesmo na prefeitura. Né? Eu acho que ele pega o elevador, fica todo mundo perguntando para ele onde ele vai, assim, sabe? Gabinete do prefeito, com quem que você quer falar? Né? O prefeito sou eu. Rapaz. Não tenta me enganar. Rapaz. Que está com síndrome de Napoleão, né? Eu sou prefeito. Porque se ele for ao... Eu achei ótimo esse comício do gado aí, no dia 25. Ele também, ninguém vai notar, o pessoal vai pensar que ele é um cabozinho eleitoral lá, que está perdido. Né? E é o assunto que está nos perseguindo aí, né, Cone? Olha só, eu coloquei na tela aqui o link do podcast do nosso querido Roberto Tardelli no Spotify. É claro que vocês não vão copiar esse link, porque ele é muito longo e complexo, mas eu coloquei no bate-papo aqui que é só clicar, tá, gente? E depois eu vou... Deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar ele da tela também. Cadê você, link? Tá aqui. E daí a gente vai falar mais sobre o podcast do Tardelli, que começou agora, né? Estreou agora, né, Tardelli? Estreou agora. Fizemos o primeiro episódio, faremos o segundo agora, gravaremos hoje. Irá ao ar. Tardelli é o cara da comunicação. Onde ele estiver, pode ter certeza que a coisa vai estar assim, bombando com os temas mais relevantes e importantes. Tardelli, vamos começar por essa suposta tentativa criminosa, né? Hoje eu vou receber o Fernando Fernandes aqui também, que já deu uma letra sobre isso. Ele fala em continuidade delitiva, né? Do Bolsonaro, Malafaia e companhia se manifestar, chamarem o público, né? Manifestação, um ato, mas para se defender da justiça, quer dizer, isso tá errado, né? É uma violação. Explica tecnicamente para a gente, porque as pessoas estão preocupadas com isso. Olha, todo mundo vai entender. É rapidinho. O Bolsonaro, ele não é mais presidente da República, ele não é mais não é apenas um ex-presidente da República. Ele é ex-presidente da República e indiciado em uma investigação que apura um golpe de Estado que ele pretendeu, e um grupo que ele liderava, quebrar a ordem jurídica que a Constituição hoje determina. Muito bem. Ele teve o passaporte retido. O que é o passaporte retido? Ele teve tomado o passaporte dele pela Polícia Federal por ordem judicial. Não foi o delegado que vai dar o passaporte aqui. Quem determinou a retenção do passaporte dele foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, que se é o Alexandre de Moraes ou não me interessa. É a ordem judicial que assim determinou. Muito bem. Determinou porque se acredita e se tem como clara
a possibilidade de ele fugir. Ora, fugir e frustrar a aplicação da lei penal, se condenado for. Ou seja, reconheceu-se que há uma materialidade delitiva, existiam, portanto, o golpe, o crime do golpe, ele existiu e há indícios suficientes de autoria. Essa é a base de qualquer medida cautelar criminal. Mas o Supremo foi além. O Supremo disse o seguinte: ele está proibido de conversar com os demais indiciados. Braga Neto, o general sinistro lá, certo? Me fode sempre o nome dele. Né? General Heleno. General Heleno e outros. Proibido de conversar com eles, até através dos advogados. Se está certo, se está errado, é outra coisa. Ou seja, ele não pode conversar com eles. Tá bem? Com quem ele pode conversar? Ele pode conversar com o seu advogado. Ele pode tratar da sua defesa. Perdão, onde? Dentro do processo. Isso gerou uma polêmica também, porque alguns juristas, inclusive no Conjur, fizeram debate se o Alexandre de Moraes não tinha pesado a mão nessa coisa de proibir que o Bolsonaro conversasse com outros investigados e que recaiu também sobre os advogados, né? Você podia até falar isso para a gente também. Tá, vou só terminar essa parte aí. Por partes. Muito bem. Aí o que ele faz? Ele convoca um ato público na Avenida Paulista em que ele diz que vai apresentar sua defesa à população. Ora bolas. Primeiro, não é a população que ele tem que apresentar a defesa, ele apresenta a defesa ao juiz agora, porque ele está formalmente enredado no processo. Ainda não há processo, mas há um inquérito. Quando ele convoca o ato, evidentemente a intenção dele está em emparedar a Procuradoria-Geral da República e emparedar o Supremo Tribunal Federal. Isso tem um nome no Código Penal brasileiro, se chama coação no curso do processo. Isso é crime apenado até com 4 anos de reclusão. É um crime grave. É um crime pelo qual ele pode ser preso, ele pode ser autuado em flagrante e ele pode sofrer prisão preventiva. Porque não é apenas por este crime que ele até agora não responde por este crime, ele responde por organização criminosa, ele responde por prevaricação, ele responde por quebra do Estado, por conspiração contra o Estado Democrático. Ele vai passar a responder por um crime que é processualmente o mais grave possível. É aquele crime que pratica o réu que vai pressionar claramente as pessoas, os protagonistas do processo. Ora essa, se ele fizer esse comício, se ele fizer esse ato, que é um comício, é um ato político, ele está jogando a população contra a autoridade persecutória criminal, que é o Procurador-Geral da República, contra a autoridade judicante, que é o Supremo Tribunal Federal. Ele está cavando, assinando o seu próprio mandado de prisão. Se eu fosse advogado do Bolsonaro, jamais o seria, mas se eu fosse, teoricamente, imaginando a situação, eu jamais permitiria que ele fizesse isso. É isso que eu ia perguntar para você. Será que os advogados dele não sabem disso? Se ele o fizesse, eu sairia da defesa, como o advogado saiu. O advogado saiu. Aliás, é uma informação importante que a gente tem que dar hoje. Eu vou deixar você dar essa informação para a gente. Ele saiu, falou, não dá. Por quê? Esse é um pênalti que não dá para segurar. Ele cria uma situação que é absolutamente fora de controle. E mais, ele expõe ao crime de coação no curso do processo todas as pessoas que estiverem lá no palanque, dividindo o palanque com ele.
Todos aqueles que lá estiverem estão ali fazendo o quê? Pressionando a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal. Ninguém está ali no intuito de esclarecer a população, até porque a população não tem que ser esclarecida daqueles fatos, e sim o juiz de direito. Quem é o juiz de direito? É o ministro Alexandre de Moraes. O que o Bolsonaro pretende fazer, eu não faço a menor ideia do que seja. Mas se é criar uma situação de pressão para o ministro Supremo, esse tiro sai pela culatra. Deixa eu só acrescentar aqui algumas informações, já vou devolver para você, porque tem muita coisa para falar sobre esse tema, e vou pedir também para o nosso público aqui, já estou selecionando alguns comentários, se tiverem alguma dúvida, né, sobre a ilegalidade desse ato que foi ali anunciado pelo Malafaia, aliás, em modo desespero, que é um modo habitual ali do pastor Silas Malafaia, por favor, aqui usem e abusem do nosso bate-papo. A informação que eu quero acrescentar é o seguinte: os apoiadores do Bolsonaro, a maioria diz que não vai no ato, né? A Damares Alves, o Arthur Lira, que eventualmente... O Arthur Lira se negou a responder isso, né? Quando lhe foi perguntado pelo jornal Folha de São Paulo, a Tereza Cristina... outros deputados ali que fazem a base, compõem a oposição, eles alegam compromissos. Nós tivemos também o manifesto do líder dos caminhoneiros, porque está rolando uma fake news aí nos grupos de WhatsApp, dizendo que os caminhoneiros vão parar, né, em apoio ao Bolsonaro. Ele falou, é mentira, não tem nenhuma paralisação prevista. Se algum caminhoneiro quiser apoiar o Bolsonaro, ele vai lá na Paulista e apoia o Bolsonaro, leva o caminhão dele lá e fim de papo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o Bolsonaro está se isolando cada vez mais, Tardelli. Você entende assim também, um pouco escapando um pouco da questão técnica, indo mais para a questão política, que se misturam, evidentemente. Você está vendo dessa maneira? Eu acho que o Bolsonaro, a cada dia, se enfraquece mais. A cada dia, ele perde o poder, que já foi um poder gigantesco, antes das eleições. Já foi um poder que seria absoluto se houvesse o golpe, se ele fosse exitoso. A partir do momento em que o golpe não tem sucesso e ele começa a ficar isolado, ou seja, as pessoas começam a abandoná-lo, ele começa a perder apoios, a ter que fazer coisas grotescas, fugir às 5 horas da manhã, dizer que foi pescar com jet ski. Né? Eu entendo que o Bolsonaro, as sucessivas inelegibilidades dele também o isolam. Eu acho que o Bolsonaro ele é aquele animal que tinha muita força, está perdendo a força, e agora outros animais aparecem para substituí-lo, como é o Malafaia, por exemplo. Estão dizendo aqui no bate-papo que o Malafaia quer o lugar dele. Eu acho que o Malafaia é aquele... Há uma cena no Poderoso Chefão, que é talvez uma das mais emblemáticas cenas, em que o filho pergunta para o pai, como eu vou saber quem é o traidor? E o pai responde, é o primeiro que te beijar. É o Tércio. É o Tércio. É o primeiro. Porque não há... O Bolsonaro deixa um espaço vazio. Não há ninguém com o carisma dele nessa direita que o Malafaia pretende ocupar. Nesse estilo agressivo, nesse estilo sempre gritando, nesse estilo desesperado. O Daltan Dallagnol tenta ocupar, não consegue. Todo mundo agora tenta entrar nesse vácuo, que vai ser um vácuo absolutamente disponível se o Malafaia for efetivamente processado e se ele for eventualmente preso. O que eu acho que vai chegar o momento em que essa prisão se tornará absolutamente inevitável. Nós estamos, e a nossa divergência em relação a quando o Bolsonaro vai ser preso, é só uma questão de tempo.
Que ele será preso, ninguém duvida disso. Que ele será condenado, ninguém duvida disso. Agora, os urubus estão voando e estão tentando buscar o seu lugar. Abutres. Os abutres estão ali. O próprio Tarcísio, aqui em São Paulo, certo? Tentando recrudescer, matando gente lá na Baixada Santista, certo? Tenta mostrar uma face cruenta, uma face assim dura, para esses bolsonaristas que entendem que é assim que deve ser. O Silas Malafaia se apresenta para esse neopentecostalismo que mistura religião e política. Né? Eu ouvindo o Malafaia ontem justificando o aluguel do carro de som. Do carro de som, do caminhão. Olha, a nossa ONG, permite-se a ela fazer isso e tal. Ele está absolutamente seguro do que está fazendo. Ele transmite uma segurança, uma convicção que ninguém transmite. Os demais que querem chegar ao lado e disputar esse palanque estão, na verdade, disputando o osso, que hoje o Bolsonaro é. A sensação que eu tenho é que ali o Bolsonaro é o defunto que vai ser carregado. Ninguém tá ali defendendo o Bolsonaro. Isso se o ato realmente acontecer, porque eu acho que tem muita água para rolar até o tal dia 25 lá. Eu quero só destacar aqui com o nosso público, meu querido Tardelli, a informação completa aqui sobre a destituição, quer dizer, o desligamento desse advogado do Bolsonaro. O advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa renunciou à defesa do ex-presidente Bolsonaro em 13 investigações que tramitam no STF. Bessa também atua na corte como defensor de Valdemar da Costa Neto e do Partido Liberal. O ingresso do advogado nos casos aconteceu em fevereiro de 2023 e a troca foi informada no Supremo nas primeiras horas desta quinta-feira. E já consta no sistema da corte. Quem assumiu seu lugar foi a advogada Luciana Lauria Lopes. Explica para a gente o que está acontecendo. Aqui nessa matéria, que é da Carta Capital, eles dizem o seguinte: a destituição de Bessa está relacionada à decisão do ministro Alexandre de Moraes de proibir o contato entre Bolsonaro e Valdemar, inclusive por meio de seus advogados. Você explica para a gente o que efetivamente quer dizer esse desligamento e essa orientação ou proibição do Alexandre de Moraes, né, de ter contato com investigados? A decisão do ministro Alexandre de Moraes surpreendeu, mas não é uma decisão inédita, não é uma decisão que nunca se tomou. Ela é comum, e já vi essa decisão várias vezes aqui no âmbito, pelo menos, de segunda instância e de primeira instância aqui em São Paulo, quando se cuida de réus acusados de pertencerem à facção criminosa. Vários réus que pertencem à facção criminosa, eles têm essa restrição a mais, dos advogados não se conversarem para não receberem, não trocarem recados dos réus. Os chamados, aspas, gravatas na linguagem dos presos pertencentes à facção. Claro que eles são livres para discutir a tese de defesa, são livres até para conversar entre si. O que eles não podem fazer é transmitir recado de um para o outro. Como se controla isso? Me parece impossível, vai muito mais do sentido ético de um advogado para outro. Eu nunca na minha vida me imaginei dar recado de algum cliente para outro. Olha, me falou para fazer isso. Isso jamais. Isso me passa na cabeça fazer. E nunca na minha vida algum cliente me solicitou qualquer coisa nesse sentido.
Mas em se tratando do Bolsonaro, que é uma figura ímpar, né? Ele poderia muito bem, né? E acho que essa medida vem até para proteger algum dos investigados em relação a outros investigados. Eu acredito, por exemplo, que a entrevista do Bolsonaro, em que ele creditou toda a responsabilidade da ABIN paralela ao general Heleno, tenha sido até acertada com ele, com o próprio Heleno. Em razão da idade do general Heleno, certo? Os prazos de prescrição caem pela metade, certo? A dificuldade de prender o general Heleno é muito maior em razão da idade dele. Acho que eu espero que eu não vou me surpreender, e olha, marque isso, hoje, dia 16 de fevereiro de 2024, 11h23 da manhã, aqui no Jornal do Conde, da TVT, eu estou dizendo que a possibilidade do general Heleno, quando for ouvido, chamar para si a autoria, a responsabilidade exclusiva da criação da BIM paralela, é alta. É alta, até porque o Bolsonaro já disse assim, falou, não estou sabendo de nada disso. Isso é o Heleno. Então, ele, Bolsonaro, disse, o Ramagem falou assim, o meu chefe era o Heleno. general Heleno, e o próprio general Heleno chamar para si, por quê? Porque ele, general Heleno, é um réu conveniente. Ele tem idade, certo? Ele tem ele é primário, ele tem todos os predicados para ser um bom réu para os outros réus. Para ser um bom preso também, né? Ele não será preso, até não. pela idade dele. Por causa da idade? Exatamente. Mas o Lula foi preso com 70 e poucos anos. Sim, mas o general Heleno não vai ser preso durante o processo. Ele tem residência fixa. O Lula foi preso porque a decisão foi absolutamente escatológica. Claro. No caso do general Heleno, ele não será preso, a menos que aconteça a menos que a Terra plana dê um cavalo de pau aí inteiramente inesperado. Mas eu acho que a confissão dele foi um acerto de vontades. Foi uma reunião, houve um acerto de teses aí. Não Desculpa, mas você está falando, eu devo ter perdido alguma coisa. O general Heleno já foi depor depois da operação? Ele vai depor. Ele vai depor. Eu estou dizendo, eu estou aqui com a minha bola de cristal, comprada na boutique da mãe de Ná, certo? Está dizendo isso. Que ele vai assumir tudo sozinho. A possibilidade é alta. Tá aí, Roberto Tardelli, deixa eu ir para o bate-papo aqui para trazer os nossos internautas e internautos, como você disse no seu podcast, que está sensacional. Internautas e internautos, o Eduardo Rabai está aqui. Bom dia, lutadores e lutadoras do povo. Bom dia, Conde, convidados, assentamento Patativa do Açaré. Olha que maravilha. Patos de Paraíba, semiárido brasileiro. Olha, uma honra muito grande. O Eduardo sempre está por aqui e nos assiste no assentamento do MST na Paraíba. Que coisa linda. Manda um abraço para ele. Rapaz, que honra, que felicidade. Abraço a todos do assentamento Patativa do Açaré, Patos da Paraíba, o MST, sempre na vanguarda da solidariedade, mandando alimentos aí para a Palestina. Patrimônio imaterial do Brasil, MST, reserva moral e ética do nosso povo. Sensacional. Paula Lima, audiovisual, salve, salve, mestre Conde, um grande abraço de povo de Natal, Rio Grande do Norte, aqui conosco. Poxa. Arthur está dizendo aqui, Palestina livre e soberano, para imediatamente com o genocídio das crianças, mulheres, idosos e palestinos, nojo do sionismo, está aqui, democraticamente, todas as mensagens aqui sendo lidas. Áurea Vidal, os berros de Malafaia o denunciam, ele quer o lugar de Bolsonaro, tá pondo o que aqui? O inelegível, vai pegar os otários para votarem nele, quer ser presidente, acorda, gadaiada. Edson Antunes, vocês acreditam na revolução que os bolsominions estão pregando caso o Bolsonaro seja preso? É a chance da esquerda espera para mudar o Brasil. É tudo blefe. Aliás, eu quero passar um vídeo aqui que você me mandou, o Tardelli, que é uma fake news que está rolando muito aí boa sobre a manifestação. Olha só isso aqui, gente.
Repara bem isso aqui. Pátria amores, não há nada que não possa melhorar para a nossa nação. Já cedo, olha, segunda confirmação, hein? Fora nossos queridos deputados, nosso governador Tarcísio, mas esse aqui, gente, olha quem vem, Lourão. Trump e Javier Milei, estar na Paulista no dia 25, a petezada vai pirar. Ela chamou o Javier Milei de Jair Milei. Tardelli, então quer dizer que o Trump e o Milei vão estar na Paulista no dia 25? Sem dúvida. Sem dúvida. Os dois na Paulista. Os dois ali no meio do povo, tal. No meio do povo, vão lá comer cachorro quente. O Milei vai comer aquele sanduíche portenho lá, Eles estão fazendo assim. E o pior é que tem gado que acredita. Não, tem gente que acredita, eles adoram isso. Eles ficam. Aliás, eles estão animados, viu? Estão começando a se animar para esse negócio, porque eles ficam proscritos, né? Agora, existe o medo também, né? O medo porque o STF, enfim, a justiça brasileira, botou 1.200 terroristas fascistas bolsonaristas na cadeia e agora começa a julgar um por um, né? Quer dizer, o pessoal tem um pouco de receio também de ir, né? Tem o que vai ser também um grande encontro de tornozeleiras, né? Tornozeleiras Unidas. Tornozeleiras Unidas, né? Olha só, não, eu só queria mostrar essa figura aqui. O pessoal vai circulando isso nos grupos de WhatsApp e vão se empolgando aí com essa. É um vício, né, o Tardelli? Essa coisa de propagar fake news é uma espécie de vício, né? Vamos falar um pouco, deixa eu trazer aqui mais informações. Como você disse, convocar o ato já é motivo para a prisão. Alguns advogados a própria convocação em si já é motivo. Já é motivo. Já é motivo. Mas conhecendo o Alexandre de Moraes, ele está sendo cuidadoso, né? Eu acho que ele está esperando as coisas ganharem corpo. Pode ser que ele desista. Mas se nós olharmos com... Vamos mudar os personagens? Vamos dizer o seguinte, Bolsonaro, ele é um indiciado negro que não tem passaporte, certo? Ele não tem passaporte, mas ele tem uma tornozeleirazinha para ele. Ele está indiciado por associação ao tráfico, né? Junto com vários outros integrantes da comunidade. Ele está proibido de falar com aqueles integrantes da comunidade, até através de seus advogados. Aí ele manda um salve geral, convocando todos na comunidade no dia 25, certo? Que ele vai subir lá num palanque e vai ele dizer por que ele está sendo processado e que o culpado é o juiz que o persegue. Quantos sobrariam soltos nesse dia? Conde, me conte. Não sei dizer para você. Qual é a possibilidade da polícia não invadir um comício desse e prender todo mundo na porrada? Qual é a possibilidade de, no dia seguinte, não haver uma manchete na Folha, Estadão, certo? Crime organizado desafia abertamente judiciário com comício, certo? Defendendo prática criminosa. É só a gente mudar os personagens e ver para a gente entender qual é a gravidade do fato. Olha só, eu queria também pedir para você, o Tardelli, explicar para a gente o seguinte: alguns editoriais dos grandes jornais, né, hereditários brasileiros, Folha de São Paulo, Estadão, eles têm criticado o Alexandre de Moraes e têm defendido o Bolsonaro. Impressionante, mas é fato isso. O Estadão, né? E eu queria saber até onde, né, essas críticas ao Alexandre de Moraes podem ser efetivas, podem ser realidade, e se isso
afeta, né, o conjunto de... É muito difícil afetar porque o volume de provas que a Polícia Federal vai oferecendo, né, inclusive publicando a conta-gotas, é muito grande, né? O que você pode dizer para a gente sobre isso? Quer dizer, o próprio Malafaia ameaçou o Alexandre de Moraes praticamente, numa mensagem que ele postou nas redes sociais. Ameaçou o STF, uma coisa assim, como quando o Bolsonaro estava na presidência. Eu acho muito interessante, Conde, que hoje, por exemplo, a Folha de São Paulo não traz nenhum dado dessa operação, certo? Sobre Operação Veritas, nenhum dado na manchete. Nada. É como se houvesse, e a impressão que eu tenho é que a mídia hereditária, não que ela fosse a favor do golpe, eu não diria essa bobagem, né? Eu não iria por esse lado tolo. Mas ela também não seria visceralmente contra. Porque o que haveria era o predomínio e definitivamente a vitória do neoliberalismo, que é tudo o que ela quer. A Folha e o Estadão viviam um dilema quase que hamletiano. Detestavam o Bolsonaro e amavam o Paulo Guedes. O Paulo Guedes era tudo para eles. Se o Bolsonaro soubesse usar garfo e faca, Bolsonaro seria tudo para eles também. Se o Bolsonaro não falasse mal dos jornalões, seria tudo para eles também. O que eles fizeram? Eles construíram uma narrativa absolutamente semiológica em que a tentativa de golpe ficou secundária em relação a uma questão do Alexandre de Moraes. É como se nós... Certo? Mudasse o foco da coisa, né? Mudasse o foco da coisa, como se a tentativa de golpe fosse menor. E não foi uma tentativa de golpe tão mal planejada assim. Não foi uma coisa amadora de jeito nenhum. O 8 de janeiro, aquela invasão aos prédios, ela estava absolutamente ligada ao que se combinou nas reuniões todas que se fizeram. E aquela reunião no Palácio não foi a única reunião que se fez. Aquela reunião foi a primeira. Depois, e as divulgações, até onde nós vimos, houve outras. E aquela reunião é um escândalo total, né? Aquela reunião já é um escândalo. Escândalo total. Aquela reunião em si já é o suficiente. O que as pessoas estão deixando de entender é o seguinte: nós não podemos comparar o crime de golpe de Estado com assalto numa joalheria, com assalto num supermercado, com roubo de posto de gasolina. É claro que o golpe de Estado é um crime que envolve centenas de pessoas. Que nós vamos ficar sabendo na medida em que isso for se divulgando, quando e se houver possibilidade de divulgação. Muita coisa vai permanecer sigilosa durante muito tempo. Eu estava falando com o Tardelli aqui no bastidor antes de começar o programa, né? Quer dizer, é um mar de lama imunda, né? Que o Braga Neto, as notícias que estão saindo do Braga Neto de ontem para hoje, que ele atacou os próprios colegas, os próprios pares, deu ordem para difundir hostilidades, né? Em redes sociais. Quer dizer, a coisa está piorando bastante. E a informação também que na caserna brasileira, enfim, nos corredores das Forças Armadas, eles estão sob forte tensão, mas não podem fazer nada também, porque agora eles ficaram encurralados também, né, o Tardelli? Eles estão absolutamente encurralados, porque eles não sabem também até onde vai essa investigação, porque eles também estão sob investigação. O fato é o seguinte: enquanto aquele gado parado na frente dos quartéis
Eles não estavam lá preparados, eles estavam sendo treinados. Enquanto isso, havia uma tramóia. Olha, quem ia fazer o quê? Até detalhes de que o Cid ia assumir o batalhão em Goiânia, que era o batalhão que aprendeu... Os detalhes estavam... Os batalhões mais, enfim, preparados do país, então, tudo mais. calma lá, a coisa não era assim. Não, onde já se viu, no domingo, pessoas desarmadas, pessoas armadas com Bíblia. Oh, para! É claro que se você isolar o ato de cada um, você pode até cair nesse canto de sereia. Mas tudo tem que ser visto como um imenso contexto. Agora, Tardelli, eu confesso que eu estou positivamente, né, surpreso com o trabalho da Polícia Federal, porque assim, eu não imaginava que as autoridades brasileiras pudessem ir tão fundo e com tanta seriedade nessa questão. Eles estão realmente sempre, eu não sei se eu estou sendo meio poliana aqui, mas eles oferecem realmente a toda essa engrenagem, a engenharia do golpe, sem temer represálias. Eu tô impressionado. Eu vou pedir para você comentar isso daqui a pouco. Vamos aqui para o bate-papo. Deixa eu pegar aqui mais um comentário do Edson Antunes. Eu não sei se eu já li esse, ou se eu estou lendo. Já li, né? Já. Os bolsominions estão pregando. Obrigado, Edson Antunes, querido. Aqui, o Fernando Baita está dizendo: Olavo de Carvalho confirmou que não vai, né? No dia 25, né? O Olavo de Carvalho não. Talvez o Mangabeira Unger vá, né? Porque o Mangabeira Unger, você viu o que o Mangabeira Unger aprontou, o Tardelli? Olha, é impressionante. O Mangabeira Unger, segundo a Mônica Bergamo, né? Ele vai entrar com pedido de habeas corpus preventivo. É assim que chama, Tardelli? Não, não há habeas corpus preventivo. Não tem habeas corpus preventivo? Não, ele falou uma bobagem sem tamanho, porque existe um inquérito policial já. Aí ele desmente que ele ia entrar com habeas corpus preventivo, mas ele faz um desmentido com a mão no coldre, né? Mas vou dizer dos riscos que esse país está correndo. A Mônica Bergamo joga lenha na fogueira, não, ele falou que ele vai entrar sim. Ele se desmentiu porque ele viu a bobagem que falou. O Mangabeira Unger, ele foi o conselheiro do Ciro, né? Ele entrou, como diz os malandros, ele entrou na mente do Ciro, e o Ciro fez as loucuras que fez. Mangabeira Unger é um desses casos que a política brasileira produz, né? Nós produzimos umas pessoas assim, o sotaque meio texano, piracicabano, uma coisa meio estranha, né? Começou o Tardelli aqui. Ô, Tardelli, vai ver então que o Mangabeira Unger foi o grande culpado pela descompensação do Ciro, né? Quer dizer, entrou na cabeça do Ciro. Eu acho que se o Ciro não tivesse encontrado com ele, teria sido candidato em 2018, teria aceitado o convite feito, sabe? Esse Mangabeira eu vou te contar, viu? Bom, Fernando Bai está dizendo aqui, Deus também não vai, saco cheio do Malafaia, e o João Roberto Macedo está aqui colaborando conosco. Deixa eu trazer o tema. Quando eu vi essa notícia ontem, eu falei, vixe, tá, mas o cerco está apertando mesmo, né? Jair Renan Bolsonaro indiciado por lavagem de dinheiro e uso de documento falso. Assim, é tão degradante, né? Quer dizer, é crimezinho de bandidinho, pé de chinelo. Meu querido Roberto Tardelli, explica para a gente esse negócio aqui. Ele fraudou, né, o faturamento de uma empresa que ele criou assim do nada, né? A RB Eventos, um negócio assim, e emprestou $500 mil do banco. Quer dizer, porque quando você tem uma empresa que fatura X, né, você pode emprestar mais. Como é que é fácil falsificar um documento assim? Como é que o banco acredita? Não está mal contada essa história, não, Tardelli? Ele vendeu a ascendência nobre, né? Certo? Filho do presidente. Filho do presidente, sabe? Filho do presidente. É um truquezinho sem vergonha. Tanto que foi apurado rapidinho, sabe? Não teve trabalho. Não deu trabalho. Né? É aquele estelionatozinho, certo? Que o estagiário do distrito lá apura sem problema, assim, né? Que não dá trabalho, não tem dificuldade.
Porque a família estava acostumada a esse conforto, né? Ele próprio, o Jair Renan, não é muito. O Jair Renan ele não tem uma capacidade de abstração muito adequada, muito dilatada assim. Né? Ele disse que ele ia no lugar lá dos presentes que o pai dele recebia e pegava alguma coisa. Certo? O que tem de legal que meu pai recebia? O menino é meio perdido na cena assim. Ele não, Não, é o ele... exemplo que ele teve também, né? Quer dizer, com um pai desse, como é que ele não seria, não seria desse jeito? Entra. Mas mas não tinha um assessor, alguém para dar assim, ó, você não pode aqui, menino, vem para cá, moleque. Certo? Não tinha um preceptor para ele. E ele foi crescendo, ele foi se Não, ele não tinha pai nem mãe, porque a mãe também estava nem aí para ele, aquela coisa, deixa um moleque com 18 anos, sem estudar, sem nada, sozinho, morando sozinho, o que vai dar? Vai dar merda, né, Tardelli? Tem jeito. Desculpa, o Tardelli ficou assustado comigo agora. Não, mas o que, sabe, são aquelas coisas assim, sabe? Aquilo que é feito para não dar certo, não dá certo. Não tem como. Agora, que é um truquezinho vagabundo, sabe? Olha ele só. vai ter direito a uma série de benefícios agora, certo? Eu não sei como vai ser a denúncia, mas provavelmente vai ter direito a um acordo de não persecução penal, desde que ele faça o ressarcimento do dano, desde que ele assuma responsabilidade criminal. Eu percebo que, além do isolamento, né, é claro que nós temos também o engajamento do Bolsonaro prossegue, continua, né? Diminuiu, mas continua nas redes, continua por aí, tudo mais. Assim, pessoal, aqui no bate-papo aqui tem muito bolsonarista que está aqui enlouquecido. Vocês são mentirosos, patéticos, estão xingando tudo mais. Continuem aqui que a gente agradece a audiência de vocês aqui. Já que não tem live do Bolsonaro, vocês vêm para cá, né? Então isso também é muito, muito bom. Agora, eu tenho conversado com alguns analistas, Tardelli, que dizem que o Bolsonaro, assim, ele é capaz de entregar todo mundo, é capaz de né, fugir da responsabilidade, mas com a família não. Que com a família ele teria lealdade, assim. Só que isso também eu não estou vendo. Por exemplo, ele não fala uma palavra do Jair Renan, ele não fala uma palavra do Flávio Bolsonaro, do Eduardo, que também tem as suas pendências judiciais. Eu estou achando que, assim, família de miliciano não tem perdão, né? Cada um vai para um canto também. O que você pensa sobre isso? Houve um programa da TV Cultura em que... eu não vou me lembrar o nome dele agora, mas um jornalista todo aplombo, todo chique, londrino pra caramba, desses jornalistas de cachimbo, chique toda a vida, entrevistou a Marta Suplicy. Foi um programa que durou muito pouco tempo, era aquele New York alguma coisa, era da Globo News. É o Manhattan Connection? Manhattan Connection, só tinha jornalista chique lá, sabe? Só tinha jornalista chique. E ele, entrevistando a Marta Suplicy, ela o definiu como um sociopata. A definição não é minha. Ela disse, olha, todos os requisitos da sociopatia ele tem. Um deles é a absoluta falta de empatia. Ele joga para as feras todos aqueles que eventualmente dele discordarem ou incomodarem. Ele mantém os filhos perto dele porque os filhos fazem exatamente tudo que ele determinar. Certo? Como que é o nome do jornalista que perguntou para ele? Era o mais chique deles. É o Manhattan Connection. Era o Caio Blinder, o Diogo Mainardi, e tinha aquele outro que morava em Nova York lá. Esse aí. É o Lucas Mendes. Lucas Mendes. Chique, eu sempre achei esse cara chique pra caramba. Assim, né? Ele cruzava é tudo fake, o Tardelli. Mas ele era chique, ele sabia sentar, ele sabia segurar o cachimbo. Nossa, assim, sabe? Ele não tomava café levantando o dedinho, eu achava isso a coisa mais chique do mundo. E quando ele perguntou, ela disse com todas as letras. Foi em janeiro do ano passado, me lembro desse programa muito bem.
E ela o definiu como um sociopata. Só, Bolsonaro é um sociopata, e como sociopata, ele é absolutamente fechado e blindado a qualquer espécie de tratamento. Eu lembro perfeitamente, você pode até procurar, e você vai encontrar exatamente essa definição. Aquela psicanalista francesa, Hélène Bruyère, me parece, que é autora de um livro que o Bolsonaro chamou de kit gay, aquela coisa toda que não tem nada a ver, que ele delirou para variar. Ela disse também que o Bolsonaro tem problemas que são da ordem da infância, tudo, mas todos nós temos, né? Mas os dele talvez fossem mais pronunciados. Agora, o fato é o seguinte, acho que você que me falou na semana passada também aqui, Tardelli, que o Bolsonaro, o grau de psicopatia que evidentemente ele tem, poderia torná-lo inimputável também, né? Você tem esse detalhe? Foi você que me falou isso? Eu acho que ele é semi-imputável. Uma outra coisa que você falou agora me chamou a atenção. Ele publicou nas fotos, logo depois da convocação ao comício, uma foto dele criança com seu pai. Você se lembra dessa foto? Você viu essa foto? Eu vi essa foto impressionante. Eu vou mostrar aqui. Fala. Por favor, mostra a foto. Eu vou mostrar, porque assim, inclusive, ele era uma criança muito estranha. Eu fiquei chocado com isso aqui. Acho que está aqui, peraí. Ele com a traíra, né? Com o pai e com uma traíra, um peixe traíra, certamente dando recado para alguém que eu acho que pode ser até o Valdemar da Costa Neto. Olha só isso aqui, ó. Gente, ele parece mais velho criança do que hoje. Então. O que é isso aqui, Tardelli? Isso aqui é a prova da psicopatia, né? Ele está mandando um recado. Pode falar, querido. Pode fazer sua resenha aqui sobre isso. Ele está mandando um recado. Logo em seguida, há uma convocação para um ato público. Se você somar estas coisas, e não há necessidade para a coação que ela seja clara, explícita, unívoca, basta que ela seja, de alguma forma, intranquilizadora. Como essa foto não é uma foto de jeito algum ingênua. Ô, Tardelli, acho que o Jorge Folena, que esteve aqui, ele disse que assim, a traíra está pendurada, né? Sim. Então ele disse que assim, ele está avisando que vai pendurar os traidores. Sim. Pau de arara. Ele está dando um recado claro. Esse é o nível de empatia que ele tem. Pois é, ele assusta os seus pares, né? Ele intimida, ele ataca. Naquela reunião deu para ver, ele mente, né? Para quem está do lado dele, né? É uma figura que realmente é extravagante em todos os sentidos. Ele não tem compromisso com a verdade, ele tem compromisso com o interesse dele, pessoal. Né? O interesse é dele, é pessoal. Né? A situação é dele, é pessoal. A verdade, para ele, é aquela que o interessa. Portanto, ele vai modificar essa verdade tantas vezes quantas ele necessitar, quantas lhe forem convenientes. Ele não tem compromisso com ela. É isso que a gente precisa ter isso claro. Ele vai alterar esta versão do golpe de Estado dezenas de vezes. Dezenas de vezes. A nossa grande questão é saber até que ponto ele vai chegar. Talvez por isso que o ministro tenha emitido uma ordem muito exótica. Você, olha, ele não vai se comunicar com ninguém. Nem através dos seus advogados. Porque, Conde, nós conhecemos dessa missa nenhuma conta do terço. Não, e as coisas vão aparecendo, né, o Tardelli, diariamente, né? Parece que nas Forças Armadas eles dizem conta-gotas, né?
que as informações vão aparecendo. E olha, só vou dizer algumas para vocês aqui, né? Olha, difusão instantânea e milhares de views. Levantamento mostra como milícia digital obedeceu ordem de ataque a generais, né? O Bolsonaro e o Braga Neto também fizeram uma espécie de coação e pressão dentro das Forças Armadas para ver se eles apoiavam o golpe. Quer dizer, isso também é o ó do Borogodó, né, o Tardelli? Quer dizer, vale tudo. Vale tudo. Eles investiram naquilo que as Forças Armadas têm de mais precioso, que é a hierarquia. Eles investiram na quebra da hierarquia. Quando eles perceberam que haveria dificuldades na adesão da cúpula dos generais ao golpe, eles começaram a fazer fake news para que os escalões inferiores pressionassem ou derrubassem. Eles iam criar um caos. E o caos e a intenção, isso ficou nítido, era espalhar essa bactéria para as polícias militares do Estado. O Bolsonaro ia aparecer como síndico da crise, certo? Criar esse estado de sítio, que prender... Está na minuta do golpe. Está na minuta do golpe. Não ia prender o Alexandre Moraes. O Alexandre Moraes seria morto. Ele seria executado. Ele, presidente do Senado, Lula, todos seriam mortos. E haveria um banho de sangue. Haveria um banho de sangue. Tardelli, o pessoal está pedindo aqui no bate-papo para a gente falar um pouco também da presença, daqui a pouco a gente está encerrando o papo com o Tardelli, falar um pouco do Lula, não falar só também dessa questão, que não dá, o noticiário atropela a gente, né? A gente só está falando disso nesse tempo todo, é importante para o país, acho que é importante a gente falar dessas questões que circundam aí a provável futura prisão do Bolsonaro, do inelegível, mas o presidente Lula está na Etiópia nesse momento, ele fez discursos mais uma vez impactantes. Você vê como a coisa virou, né, Tardelli? Tem essa também, né? Há pouco tempo atrás o Lula estava preso e o Bolsonaro estava da presidência. Agora o Bolsonaro está quase preso e o Lula está na sua tour internacional, respeitabilíssimo no mundo inteiro, pedindo o fim do bombardeio em Gaza e levando para a África essa interconexão importante comercial, cultural do Brasil com a África. Fala um pouquinho sobre isso também, porque você é um cara que presta atenção em todas essas questões também de soberania nacional. Olha, a Terra plana está dando cavalo de pau em cima de curvão. Está difícil, certo? Está difícil acompanhar a Terra plana para os bolsominions. O fato é que o Lula é personagem fundamental em qualquer negociação de paz que se faça no mundo hoje. Certo? E ele está tentando uma negociação de paz praticamente impossível, mas que é uma tentativa que não pode deixar de ser feita em hipótese alguma. Certo? A ida dele para o Egito e depois para a África, onde ele pretende criar, e aí é um sonho do Lula, desde o primeiro mandato dele, que é criar uma rede de países de combate à fome. São os países da África subsaariana. E não precisamos ir para a África. Eu entendo o que o Lula está fazendo. Eu conheço, Conde, lugares em que a fome no Brasil é real. Você não tem ideia do que é. Você não tem ideia de lugares em que o salário mínimo define a classe média. A classe média é quem ganha o salário mínimo, porque a renda está abaixo disso. Quem vê a fome como uma endemia não consegue explicar isto para a classe média que tem o bifão na mesa todo dia. Isso é uma explicação impossível. É algo que as pessoas não conseguem entender, não conseguem ver. Lula tenta na África subsaariana, que é onde a fome mata, e mata muito,
criar mecanismos de combate a essa fome, de evitar a morte das crianças. Se você acompanhar uma ONG, que talvez seja uma das mais heróicas do mundo, Médicos Sem Fronteiras, os dados de desidratação que eles apresentam, desidratação é a morte de crianças sem o suprimento mínimo necessário de suporte calórico, você vai se convencer que o que o Lula está fazendo já deveria ter sido feito por outros líderes mundiais, de países mais ricos, há muito mais tempo. Lula quer criar uma rede de combate à fome. Se ele fizer isto, Lula vai ser o maior líder mundial depois de Nelson Mandela. Está caminhando para isso, né? Ele é muito respeitado pelos países árabes e pelos países africanos, né? A gente vê que eles respeitam profundamente o presidente Lula. Tardelli! Ô Tardelli! Beijos a todos! Fui! Um beijo para você. Acessem o podcast do Tardelli, Fala Direito Comigo. É só clicar Fala Direito Comigo no Spotify. Depois eu vou colocar o link para vocês de novo. Meu querido Tardelli, bom fim de semana para você. Beijo. Obrigadíssimo pela aula que você sempre dá aqui para gente. Imagina. Beijo, beijo.